O mundo já está morto para nós e nós já estamos crucificados com Cristo. E para nós o morrer é lucro e o viver é Cristo. A cruz está colocada entre nós e o mundo de maneira que nós para Ele estamos mortos e Ele para nós também está morto. O nosso problema é com a religião, é com tudo aquilo que tem cara de Deus, nome de Deus, trejeitos de Deus, ritos de Deus, mas não tem Deus. A melhor ferramenta para afastar o homem de Deus é a religião, porque qualquer coisa que tenha cara de Satanás, eu fujo. Satanás não vai fazer isso, eu não vou querer. Agora, tudo que tem cara de Deus e não tem Deus, eu abraço. O maior perigo não são as coisas que acontecem no mundo, são as coisas que acontecem na religião. Às vezes eu acho que o evangélico brasileiro é assim. Ele não percebeu o que aconteceu com esse mundo depois da queda. Ele não percebeu qual é a proposta de Cristo de uma nova vida. E ele ainda fica feliz e contando testemunho porque ele está na primeira classe, enquanto o avião está em queda livre. O Windows é um ambiente onde os programas estão. Ele não é um programa como uso, não é só um aplicativo. Ele é um sistema operacional. É ali que você coloca todos os outros. Ele dá a lógica da instalação de todos os outros. Não dá para você comparar ele com outros. E eu falei, assim é o evangelho. Não me pergunte sobre a ideologia A, B, C ou D. São aplicativos que existem nessa terra. O evangelho é o ambiente onde tudo funciona na minha cabeça. Festo era um governador aparentemente mais correto, mais justo do que Félix. Como Félix tinha muitas acusações e o fato dele ser corrupto e ser cruel causa tensão no meio da província. E Roma não queria de jeito nenhum que houvesse insurreição, revoltas, rebeliões. É terrível você gastar dinheiro e exército para acalmar o império. Bom é o império estar em paz e você gastar dinheiro e exército para conquistar mais terra. Roma queria manter a paz dentro do império. Félix não ajudou muito com isso. É interessante o caso de Festo, que logo assumindo a posição já vai para Jerusalém. Nem conhecia o caso de Paulo direito. Mas quando os judeus dizem, traga-o para cá que a gente quer julgá-lo aqui. Eles tinham tudo armado para matá-lo numa emboscada no caminho. Isso já tinha acontecido. Quando ele estava em Jerusalém, ele foi para o Sinédrio, volta, e os judeus pediram, traz ele de novo, porque tinha um grupo querendo matá-lo numa emboscada. Você se lembra, foi o sobrinho de Paulo que, sabendo da história, fez com que os soldados soubessem, e Paulo teve a chance de ir para Cesareia, para ser julgado lá em Cesareia. Então Paulo está aqui diante de um cara que está querendo apaziguar as coisas, ele vai para Jerusalém. E aí ele volta e tem toda essa corriola que vai para lá de novo, para outro julgamento, 2 anos depois, e vem com muitas acusações. É possível que eles também tenham acusado Paulo de ser um cara que estava se levantando contra César, porque na defesa Paulo diz assim, olha, eu não fiz nada contra a lei do meu povo, nem contra o templo e nem contra César. E não havia nenhuma prova. Mas de qualquer maneira a religião e os religiosos queriam muito que Paulo fosse para Jerusalém para ser julgado lá, mas Paulo era cidadão romano e para matá-lo numa emboscada. Eu fico imaginando esse grupo de principais sacerdotes ou de sumos sacerdotes, o topo, o pico da pirâmide, a nata da casta religiosa, em oração. Fico imaginando como deveria ser. Lendo a lei, lendo as escrituras, falando fervorosamente com Deus e tendo o Espírito do próprio Deus falando com eles. Mata Paulo. Faz uma emboscada. Corta o pescoço e derrama o sangue. Não é interessante isso? É igual a gente. Nós estamos aqui cantando, louvando a Deus, levantando as mãos. Mas vira e mexe a gente sai daqui e na nossa cabeça passa um monte de porcarias. Passa inveja, mentira, ódio, vingança, injustiça, tudo isso.
olhar para essa cena e falar, mas cabe dentro do templo do Deus, do povo de Deus, o templo de Deus, no Santo dos Santos que fica a glória de Deus, que o sumo sacerdote todo ano entra puro e santo, dentro do Santo dos Santos, onde Deus está, e sai dali com a ideia de matar alguém, e maquina uma cilada para matar alguém. O ser humano é podre. O ser humano não vale nada. Gente, não vale nada. Dentro de nós cabe esse movimento de religião, eu não vou dizer só de fé, mas também o movimento da fé, ao mesmo tempo que em nós habita todo o mal. Existe uma ideia errada de que eu vou expulsar o demônio da pessoa e ela fica perfeita. Não existe isso. Isso não tem a ver com a manifestação de endemoniamento ou não. O nosso sistema humano carnal, dentro dele já está engendrado o mal. O que é o mal, Zé? É a existência na ausência de Deus. Tudo, todo lugar ou em qualquer coisa que não exista o governo de Deus, ali vai proliferar o mal. O mal é a ausência dele. É por isso que nós temos que nos encher dele a cada dia. Por isso que a gente lê a palavra todos os dias. Porque eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. É lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos, dando graças a Deus, louvando ao Senhor. Pensa nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Se há alguma coisa boa, perfeita, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu só estou repetindo versículos aqui, irmãos. E é óbvio que o novo nascimento significa que nessa existência morta e má, o que é puro e perfeito escolheu habitar aqui. E isso é uma coisa que não dá para imaginar. O fato de que Cristo deixa a sua glória e sua perfeição para habitar no mundo da morte e do mal, e mais do que isso, em espírito, Ele habita em nós. Ele habita em nós e a gente não merece, e não teríamos, e não temos condições de justificar esse fato, a não ser misericórdia, graça e amor de Deus por cada um de nós. Mas é muito interessante perceber que no lugar onde você encontra a nata da religião, você encontra o grande plano violento de morte e sangue. Por isso também, através não só desse texto, mas de toda a história da perseguição dos judeus contra Paulo, de que o fato de se ter um nome, os ritos e toda a pompa da religião não significa absolutamente que Deus esteja no governo daquilo. Nós não podemos nos iludir com essas coisas. E você que transita em rede social, você já percebeu que nas nossas pregações aqui na casa, quando você entra no YouTube, é bloqueado os comentários, já percebeu? É bloqueado. É bom para a minha saúde. Faz bem. No começo tinha. Porque a gente lê um versículo, explica o versículo do Evangelho, e o evangélico não crê e refuta o versículo do Evangelho, porque ele, evangélico, não concorda com o Evangelho. E como eu não tenho estômago para isso, e nem quero perder tempo com isso, se alguém disser, você não quer saber o que eu tinha a dizer a respeito disso? Não, nem um pouco. Eu só quero falar, se você gostou, você ouve, se você não gostou, você não ouve. Mas eu não tenho tempo para perder com isso. E talvez você que esteja aqui ouvindo essa mensagem,
já tenha por muitas vezes se encontrado com sacerdotes de Deus, ungidos por Deus, cheios do Espírito de Deus, do povo de Deus, do templo de Deus, do povo de Deus, no Santo dos Santos, do Santo Deus, que leem a palavra de Deus e tem a lei de Deus e os mandamentos de Deus, fazendo coisas completamente fora da vontade de Deus, machucando, ferindo, perseguindo, derramando sangue e se corrompendo nos seus valores pelo poder que ele recebeu de Deus, para fazer o que ele quer com o nome de Deus. E a coisa mais interessante disso é que Festo, para agradar os judeus, porque talvez o governo de Festo fosse de trazer de volta aquilo que Félix perdeu na corrupção e na crueldade, porque logo no terceiro dia já vai para Jerusalém, e quando ele sobe 10 dias depois, já traz todo mundo para fazer um outro julgamento, e Paulo vem e faz a sua defesa. E o Festo fala, ele acaba dizendo isso para Agripa, né? Ele não fala nada do que eu imaginava. Ele não tem crime nenhum, assim, ele não fez nada, não tem o que. Aí eu perguntei se ele não queria ser julgado lá em Jerusalém, vai que os caras lá têm alguma coisa, e eu julgaria ele lá. Mas o que Paulo fez? Como cidadão romano, ele tinha o direito de ir para o STF, o STJ, eu vou lá para Roma, eu posso ser julgado lá, eu prefiro lá. Isso aqui também é uma coisa muito doida, muito doida. Porque Paulo era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, estudado na lei. Em Gálatas ele fala que na idade dele não havia ninguém que se igualasse a ele na estatura de conhecimento da lei de Deus, dos profetas, dos salmos. Aliás, lendo o Novo Testamento e as cartas de Paulo, principalmente o livro de Romanos, a gente percebe que ele era um profundo conhecedor. Além disso, circuncidado ao 8º dia, fariseu, formado por Gamaliel. Esse é o judeu de fina estirpe, aquele que qualquer pai, no judaísmo do primeiro século, gostaria de tê-lo como genro. E esse cara não quer ficar na terra, na sua terra, Jerusalém. Ele é o anunciador do Messias esperado pelos judeus, mas ele não quer ficar com os judeus que estão esperando um Messias. Pera, isso aqui, como é que isso aqui é água e óleo? Porque eu volto a dizer a você, aparências, sistemas religiosos, não significam absolutamente nada. A ponto de Paulo apelar para César, porque eu fiquei pensando essa semana, li comentaristas, porque sempre que eu leio esse texto, isso me toca. O capítulo 23, lá atrás, no versículo 11, é quando Paulo é preso, 2 anos antes em Jerusalém, e Deus fala para ele, coragem. Jesus aparece para Paulo e diz, coragem, Paulo. Está em Atos 23, 11, já passamos por esse texto. Do jeito que você testemunhou aqui em Jerusalém, eu quero que você faça em Roma. Então Paulo já tinha na cabeça que Deus queria ele em Roma. Agora eu estou aqui sendo julgado, os judeus querem me voltar para Jerusalém, e eu sei que esses caras têm uma emboscada contra mim, porque o sobrinho de Paulo já tinha dado a letra. Eu sei que eles querem me matar. Então só tenho uma coisa que eu possa fazer. Eu estou mais seguro na corte de César do que entre meus irmãos judeus. Isso é doido. No fim das contas, mais adiante, Paulo é morto em Roma. Mas, como é que pode você se sentir mais seguro fora do templo? Como é que pode você se sentir melhor? É que o caminho de Roma era a única saída segura para Paulo. Jerusalém já não era mais o seu lugar. E ali não era mais o ambiente da sua segurança. E o segundo motivo é que Deus disse que eu ia para Roma, sem pagar passagem e com escolta. Eu apelo para César. Já que vocês não conseguem resolver, eu quero ir para lá. Senhor, já dei um jeito, estou indo. É para lá que eu vou. E se quiser saber para onde eu vou, é para lá que eu vou. Aonde tem a César, é para lá que eu vou. Tem até uma música que se canta hoje.
Para onde tem a César, é para lá que eu vou para César. Eu prefiro ir para César do que ir para o sacerdote. Eu não quero falar muito sobre isso, mas eu já passei por várias situações assim e acho que você também. Às vezes, em alguns momentos, eu não estou falando da gente aqui, eu estou falando da vida, tá? Eu não estou falando da nossa relação aqui, estou falando da vida, nem da Casa da Rocha, estou falando da vida. Há momentos em que eu me sinto mais seguro entre os de Roma do que entre os da religião. E não sei se por sorte ou azar, por já ter transitado alguns bastidores, vou dizer a você que o papo dos romanos me atrai mais do que o papo dos religiosos. Porque na verdade o papo dos romanos é só tranqueira, mas eles são romanos, eu não tenho nenhum problema de ouvir tranqueira de romano, porque eu estou aqui, quem sabe eu consigo até evangelizá-los. Agora, ouvir tranqueira nos corredores do templo, aqui não dá, isso aqui meu estômago não consegue aguentar, porque isso não era para acontecer aqui. E o pior é que eles são conhecedores da verdade, eles conheceram na mente e negaram com o coração e com a boca. Eu prefiro ir para Roma do que estar no templo. Pense nisso. Por isso Jesus disse que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E esse é um ambiente, talvez, de maior desafio que nós tenhamos hoje. Eu acho, isso é uma coisa que eu acho. Quem sou eu para dizer e achar alguma coisa, mas eu acho que o grande inimigo que nós temos não é o mundo. O mundo já está morto para nós. E nós já estamos crucificados com Cristo. E para nós o morrer é lucro e o viver é Cristo. A cruz está colocada entre nós e o mundo de maneira que nós, para Ele, estamos mortos e Ele, para nós, também está morto. O nosso problema é com a religião. É com tudo aquilo que tem cara de Deus, nome de Deus, trejeitos de Deus, ritos de Deus, mas não tem Deus. A melhor ferramenta para afastar o homem de Deus é a religião. Porque qualquer coisa que tenha cara de Satanás, eu fujo. Satanás não vai fazer isso. Eu não vou querer. Agora, tudo que tem cara de Deus e não tem Deus, eu abraço. O maior perigo não são as coisas que acontecem no mundo, são as coisas que acontecem na religião. E são aquelas que a gente pratica sem consciência. E é toda a maldade e ódio e ganância que a gente provoca ou que praticamos em nome de Deus, acobertados por uma religião, por versículos e por textos. Aqui nós estamos diante de um movimento que começou lá atrás, desde os dias de Jesus, e vem até hoje. É por isso que eu compreendo que a grande tribulação do Apocalipse começou na ressurreição de Jesus. Quando vai começar a grande tribulação, irmão? Se depois disso aqui ainda tem tribulação, então não dá para aguentar não. Nós já estamos há muito tempo. A cruz disparou o processo da grande tribulação. É o reino de Deus coexistindo no meio do reino dos homens que tentam sufocá-lo. E nós sofremos toda a pressão proveniente desse embate, porque somos de Cristo. E nos resta então perguntar, Paulo, por que você fez isso, Paulo? No domingo que vem nós vamos falar um pouquinho sobre essa apelação de Paulo a César, porque é o diálogo de Festo com Agripa e de Paulo com Agripa e Berenice, é bem interessante. Mas Paulo vai para César. Paulo, por que você não vai para Jerusalém? Por que você não senta com esses caras e bate papo? Pede perdão para os sacerdotes.
Tudo bem que eles são assim, meio sacana, mas você dá um jeito, fala que tudo bem, que você não vai atrapalhar mais, e você continua pregando de boa, mas você vai criar confusão, aí os caras vão querer te perseguir. Você podia ceder um pouco, fazer um acordo, coisas que talvez nós faríamos, ou talvez que nós fazemos. Concessões e acordos no nosso comportamento, na nossa decisão, na nossa maneira de pensar e de agir, para a gente ter paz e ninguém ficar enchendo a paciência, porque eu quero fazer um meio de campo político para me dar bem com as coisas, e Paulo diria, não, para mim não dá. Por isso ele diz, se eu tiver que morrer, eu morro, se eu tiver que, então apelo para César, se tiver que morrer, então eu morro lá. Me condenem lá, mas ainda chego em Roma, que é onde Deus quer que eu vá. Mas por que você está fazendo isso, Paulo? Porque eu sou do Evangelho. E eu quero dizer a você que Evangelho é morte. O Evangelho é a morte. Porque depois que você descobriu o Evangelho e se descobriu de verdade, você não consegue mais viver em outra lógica. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa dizendo que, para quem mexe com computador e com programas, não que eu seja expert nisso, mas uma coisa é eu falar do Windows, aliás, uma coisa é falar do Word, do Excel, de um aplicativo, de um programa. São programas, são softwares. E dizer, esses são aplicativos que eu instalo no meu telefone. Sim, são aplicativos, são programas. Então, mas qual que é melhor, o Word ou o Windows? Não dá para comparar. O Windows é um ambiente onde os programas estão. Ele não é um programa como uso, não é só um aplicativo. Ele é um sistema operacional. É ali que você coloca todos os outros. Ele dá a lógica da instalação de todos os outros. Não dá para você comparar ele com outros. E eu falei, assim é o Evangelho. Não me pergunte sobre a ideologia A, B, C ou D. São aplicativos que existem nessa terra. O Evangelho é o ambiente onde tudo funciona na minha cabeça. É a lente através da qual eu enxergo tudo o que eu enxergo. Depois de descobrir o Evangelho, eu descobri que eu não consigo mais viver nessa vida. Você é feliz nessa vida? Claro que não. Ainda mais sabendo que aqui todo mundo vai morrer. A gente sabe, tem a angústia de estar vivo sabendo que não se vive. O ser humano vive com uma angústia. A angústia da insatisfação, porque a gente nunca está satisfeito. O dia que eu crescer, eu vou ser feliz. Cresceu e não foi. O dia que eu sair da casa do meu pai, eu vou ser feliz. Saiu e não foi. É o dia que eu casar, eu vou ser feliz. Casou e não foi. O dia que eu arrumar mais um monte de mulher, que eu vou ser feliz. Já arrumou e não foi. O dia que eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser feliz. Ganhou e não é feliz. Não, o dia que eu abrir uma empresa minha, eu vou ser feliz. Abriu e não é feliz. Não, o dia que eu abrir uma filial, abriu e não é. O dia que eu viajar para o exterior, viajou e não foi. O ser humano é um ser que se alimenta de prazeres e paixões a vida inteira, por mais legítimas que todas essas coisas sejam. Trabalhar, ganhar o seu dinheiro, casar, ter seus filhos, abrir a sua empresa, viajar, tudo isso é muito legítimo. Mas o ser humano acha que quanto mais eu conseguir acumular, mais perto eu estarei da felicidade. Felicidade não existe nesse mundo, não aqui. Agora, se você me disser, eu sou um evangélico vencedor e vitorioso, eu sou plenamente satisfeito, eu diria, pode ser. Você deve ser um egoísta, indiferente, imaturo, nariz empinado, e que consegue dizer que teve vitória no culto e que você é perfeitamente feliz, enquanto tem alguém caído no caminho, passando fome nesse mundo de tanta maldade e injustiça. É que você é um egoísta, só pensa no seu umbigo. Porque se você tivesse um pingo de reino de Deus dentro de você, jamais você estaria plenamente satisfeito nesse mundo. Porque enquanto o reino de Deus não for verdade para todos, e não for a realidade definitiva e eterna, eu não encontro satisfação em nada. Tem uma canção que eu acho que a gente poderia cantar aqui no domingo, Pedrinho, no próximo culto. É escrito por dois missionários.
Mick Jagger e Keith Richards. E a música se chama I Can Get No Satisfaction. Já leu a letra dessa música? Ela é uma angústia. Eu dirijo o meu carro, eu ganho meu dinheiro, eu saio, mas eu não consigo ter satisfação. Eu saio com a moerada, eu faço tudo, mas eu não tenho satisfação. Eu não consigo ser satisfeito. A única satisfação do ser humano é Cristo. Nós damos saltos de angústias em angústias. E numa angústia a gente acha que vai conseguir dar um salto e sair dela e a gente cai em outra. E aí nós fazemos da nossa vida um inferno e de quem nos cerca um inferno. Porque todo mundo tem que fazer tudo para nos deixar felizes e isso é impossível. A não ser que eu me renda diante da cruz para dizer, Senhor, eu não consigo mais viver essa vida. Eu só tenho de verdade alegria porque eu vi Jesus ressurreto. E quando eu vi Jesus ressurreto, eu disse, o que é isso aqui? E ele falou, isso aqui é vida. Aí eu vou dizer, então existe uma vida. E existe uma vida fora desse sistema angustiante e mortal. Sim, é essa que eu quero. Eu encontrei o anúncio da nova vida. O livro de Atos, a pregação dos apóstolos, desde o primeiro capítulo, e agora, até agora, Paulo continua, é a pregação da ressurreição. É o que Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A gente só está aqui por causa da ressurreição. A ressurreição é o motivo da gente ter vida. E olhar para Jesus e dizer, é isso que eu quero outra vida. Eu quero a lógica do teu amor, do perdão, da graça, da irmandade, do rebanho, do reino de Deus. A lógica da justiça, da igualdade, do amor não fingido. A lógica do reino. E ele fala, então, você também vai ressuscitar e vai ser assim. Que incrível! Eu vi Kung Fu Panda 3 de novo hoje, já vi umas 10 vezes. Quando o pai dele fala para ele, você pode comer quantos bolinhos você quiser. Ele falou, eu sabia que eu podia comer mais bolinhos. E eu falei, isso é o reino de Deus. Quando eu assisti de novo, eu falei, eu sabia que tinha uma outra vida, que não era só isso aqui. Mesmo o mundo sendo gigantesco, tem dias que eu falo, Senhor, quando é que eu vou sair daqui? O salmista diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando? Quando é que eu irei e me verei perante a face do meu Deus? Quando que eu vou sair disso aqui? Quando é que a vida vai ser tranquila? Sem uma gota de Rivotril? Quando? Onde você não vai ter que anestesiar a tua angústia, porque você tem mais sexo, mais mulher, mais dinheiro, mais poder, ou mais comando, ou mais ordem, ou mais seja lá o que for. Quando que haverá satisfação? E ele diz, no meu reino é assim. No meu reino todo mundo enxerga, todo mundo ouve, todo mundo anda, todo mundo ama, todo mundo perdoa, todo mundo come, todo mundo é igual. Por isso eu curei cegos, curei coxos. Por isso eu fiz o mudo falar, por isso eu reparti o pão, para você entender que no meu reino não tem nada a ver com a lógica daqui. O mais poderoso serve. No meu reino não tem essa lógica, onde todo mundo quer se alimentar e se encher para se sentir mais satisfeito e é mais vazio do que aquele que aparentemente não tem. Aí quando eu encontrei o reino e Cristo, eu falei, Jesus, é isso que eu preciso. Quando começa? E ele diz, pode começar agora. Tudo bem, ainda não vai ser definitivo, porque quando você fechar o paletó de madeira, aí começa perfeitamente. Mas já agora, dá para ter alguma coisa já agora? Dá para ter prenúncios do teu reino já agora? Assim, aquela coisa, você comprou um apartamento na planta, dá para levar uma planta para casa? Eu já posso levar um desenho? Eu posso vir visitar a obra para ver como é que está ficando? Eu posso ter lampejos dessa vida verdadeira, ainda que eu esteja aqui? Ele disse, pode. Temos uma amostra grátis. Eu habito em você.
E a minha paz e a minha satisfação começam a habitar em você. Mas se prepara, que é uma semente, vai começar a brotar e vai tomar a tua vida. E você vai ser chamado de tonto, otário, trouxa nesse mundo. Porque vão te dar ódio e você vai devolver amor. Vão te dar um tapa, você vai dar outra face. Vão te mandar andar 1 milha, você vai andar 2. Vão te pedir a capa e você vai entregar. Você não vai ser feliz de ver alguém caído, mesmo que você esteja de pé. Você vai ter que parar e repartir com quem não tem. Você não vai feliz para casa porque você tem 5 pães e 2 peixes, enquanto tem uma multidão com fome. Você vai querer repartir. Porque o meu reino não cabe nisso aqui. Por isso você vai ser pressionado vivendo aqui. Mas eu vou te dizer, você vai ser de verdade satisfeito. Porque tudo o que o homem precisa é Jesus. Por isso que nós não temos uma religião. Por isso que nós não somos frequentadores de um culto. Nós temos uma vida vivendo dentro da nossa vida que ressignificou todo o nosso pensamento e o nosso jeito de enxergar isso aqui. Aliás, é por isso que a gente já não se apega a todas essas coisas que eu disse, mesmo que a gente as tenha, podemos tê-las, não tem problema, o problema não é isso. O problema é que isso aqui já não faz mais tanto sentido, porque eu encontrei Cristo e o reino de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Festo conversa com Agripa, ele fala, cara, esse cara não fez nada de errado, eu não sei porque ele está passando por tudo isso, porque ele não vai para Jerusalém, ele não aceitou ir para Jerusalém, faz um acordo lá com os caras, mas sei lá, o cara é meio doido, mas tudo, olha, ele não fez nada contra César, não tem nenhum crime, não matou ninguém. A única coisa que eu posso falar dele, é que ele fala de um cara chamado Jesus, que parece que morreu, mas ele fala que está vivo. Isso é problema? Olha o que esses caras estão brigando. É que você não entendeu, Festo. Essa é a única razão de eu estar respirando. É a razão que me faz levantar da cama de manhã. Não é mais o dinheiro, não é mais nada, é Cristo. Olhar para os meus filhos, para o meu casamento, para tudo que eu possuo, para tudo que eu posso viver, é Cristo. Ele mudou o meu sistema operacional, eu troquei de aplicativos, agora é só Cristo. Porque Ele é a lógica que engoliu a minha vida e eu descobri, agora eu não consigo mais, eu não consigo fazer um acordo, eu não consigo mais voltar para lá. Agora eu sou de Jesus. Não é uma questão de trocar de religião e trocar por outra. Não é uma coisa de convencionalidades ou de eu me sentir melhor ou fazer politicamente um acordo com alguém. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma morte. Quando eu conheci o Evangelho, eu morri. Festo não sacou isso. O máximo que ele pôde entender do Evangelho de Paulo é que ele fala de um cara que morreu, mas ele diz que está vivo. Mas o cara não está vivo, o cara morreu. Ele não entendeu nada. Mas é o máximo que ele conseguiu captar. Mas esse fato desse cara ter morrido e estar vivo é o que fazia Paulo ser esse louco fora da caixa que ninguém entendia, que aliás é o que ele diz no 1º capítulo da sua carta aos Coríntios. Ele diz, um homem espiritual, ele olha e discerne tudo. Um homem do Evangelho, um homem de Deus, ele enxerga toda essa loucura. E quem olha para ele acha que o louco é ele, mas ele é o único são. Você não quer fazer essa maracutaia? Eu não falo, não quero, porque eu sou de Cristo. Ah, sua religião não permite? Não, não tem nada a ver de religião permitir ou não. É que eu sou outra coisa, porque o Evangelho não é uma nova lei religiosa que eu sigo. É uma morte, uma ressurreição para uma nova vida. Eu não sou mais isso. Porque você não pega essa grana, não tem ninguém vendo, porque não importa que tenha alguém vendo ou não. Eu não vou roubar, não sou isso. Eu não sou ladrão. Por que você não aproveita essa oportunidade para ganhar tal coisa? Porque isso não me preocupa, isso não me ocupa, isso não me seduz. Você deve estar louco, quem está louco é vocês que não perceberam que isso é morte. E que você acha que se ajuntar mais dinheiro, ou mais, sei lá, poder, ou se você juntar mais posses, ou tiver mais mulher ou homem, sei lá, fumar sei lá o que você pensa. Você é que está doido, achando que isso é alguma coisa. Mas eu já estou crucificado com Cristo. Se eu for para Roma e morrer é lucro. O máximo que você pode enxergar, Festo, é que eu falo de um cara que morreu e eu digo que ainda está vivo. Você não entendeu ainda. E não, também nunca vai entender. Aliás, morreu sem entender. Nós entendemos.
Agora isso aqui é menos importante. Festo já foi. Nós entendemos? Será que eu entendi o que é o Evangelho? Será que eu ainda penso que é uma religião, que eu fico perguntando por que que isso pode ou por que não pode? A resposta é: você está vivo ainda para essa vida ou você morreu para ela? Você de verdade entendeu aonde habita a satisfação? Ou você ainda procura uma felicidade num mundo morto? Acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas sempre vale a pena repetir. Você está num avião que começa a cair, caem as máscaras, mandam você fazer posição de impacto, e aí vem o comissário de bordo, ou a comissária, e diz: você não quer ir para a primeira classe? É a sua chance. E você celebra com ela e pula dentro do avião, porque você vai poder viajar na primeira classe. Mas o avião está caindo, e vai todo mundo morrer. Às vezes eu acho que o evangélico brasileiro é assim. Ele não percebeu o que aconteceu com esse mundo depois da queda. Ele não percebeu qual é a proposta de Cristo de uma nova vida. E ele ainda fica feliz e contando testemunho porque ele está na primeira classe, enquanto o avião está em queda livre. Ele poderia colocar a máscara não no nariz, mas no cérebro, para ver se areja um pouco. E ele entende a lógica do reino de Deus. Festo só pôde enxergar isso, mas era isso que tornava Paulo um cara muito louco, que cria na loucura da pregação, e dizia que para o judeu e para o grego o evangelho era loucura, mas que para nós é vida, ressurreição, é a razão pela qual a gente continua de pé. Viva o evangelho. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, às vezes eu acho que eu não entendi o Evangelho. Ou talvez porque do velho homem tem muita coisa que ainda vive em mim. É uma batalha, né, Senhor? O Senhor sabe. O espírito contra a carne contra o espírito. Eu vivo essa constante batalha. Tem horas que eu estou angustiado pelas coisas que eu não consegui viver aqui, e tem horas que eu estou em paz por entender que a vida não é só isso aqui. Jesus nos salva. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos, Senhor, dessa nossa angústia. Revela-te a nós e revela a Tua palavra a nós. Nos faz entender de verdade, Senhor, que o Senhor nos propõe uma nova vida, não uma nova bênção apenas. Salva-nos, Senhor, dessa angústia que a gente vive, sendo que nós já te conhecemos. É porque a gente está preso à lógica dos sacerdotes, do templo, da sinagoga e do sinédrio. Nos liberta disso, Senhor. Nos liberta dos demônios da religião. Nos separa, Senhor, porque nós mesmos acumulamos ritos, andamos no piloto automático e nem sempre percebemos a Tua obra, que o Teu Evangelho floresça em nós, novo coração, nova mentalidade e nova vida. Salva-nos, Senhor. É na ressurreição que está a nossa vida. E eu quero olhar para o Cristo ressurreto e dizer: é isso que eu quero. Um dia vai ser perfeito, mas enquanto eu estou aqui, eu vou viver o máximo, tudo isso, porque é isso que eu creio, é isso que eu sou. Eu quero o Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda como igreja, a cada domingo, a crescermos no entendimento do Evangelho, e a sermos gente do Teu reino, que existe dentro desse reino que está morto. E para eles nós estamos mortos, mas para nós é eles que morreram. Para eles nós somos loucos, mas para nós eles estão doidos, porque não entenderam nada. Para eles nós estamos perdidos, e para nós é eles que se perdem.
Nos ajuda a fazer essa distinção de maneira clara, e a satisfação do Teu Espírito, do Teu reino, da Tua palavra, da Tua presença, invada o nosso coração. Ao mesmo tempo que nos invada o senso de dever, da nossa missão, de repartir, de amar, de ser abençoadores dessa terra. Porque a única coisa que nos faz levantar e viver é o Teu reino. Obrigado por esse domingo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Evangelho. Nos abençoa nessa semana, nos leva em paz para as nossas casas, traz a gente de volta domingo de novo, para caminharmos mais um pouco no entendimento do Evangelho do Reino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Você que nos assistiu, Deus nos abençoe também.